Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Somos povo que caminha, somos todos devotos do Divino Pai Eterno. Na edição especial do programa de hoje, você vai ver a cobertura da Festa de Trindade, a fala de Dom Washington Cruz sobre a Romaria da Arquidiocese e uma entrevista com o Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Caminhar para a Trindade é uma tradição de fé. Todos os anos, durante a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, a capital da fé acolhe pessoas de várias cidades do país. No último final de semana, a Arquidiocese de Goiânia realizou a 16ª Romaria à Trindade. A caminhada teve início às 6 da manhã, com a bênção do Bispo Auxiliar Dom Moacir Silva Arantes. A devoção ao Divino Pai Eterno, ela é fundamental para nós, porque a palavra devoção vem de devotio, que significa dar livremente do coração um ato de amor. Então, um devoto é alguém que dá o seu amor, que não o negocia, mas que o oferece livremente. Ter devoção ao santo é manifestar um amor ao irmão que viveu e que é um exemplo. Agora, a devoção ao Divino Pai Eterno é entregar a Deus o que é de Deus, a nossa adoração, a nossa submissão à sua vontade, porque Deus é o nosso Pai, que nos criou, que nos santifica. Por isso, ter devoção ao Pai Eterno é oferecer a Ele um afeto, um carinho, uma oração que só a Deus pertence. Nem aos santos damos, que é a adoração. Todos os anos, milhares de pessoas de diversas regiões do Brasil participam da tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno em Trindade. Quando a gente adora a Deus, a gente busca fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que muitas vezes fazer renúncias, temos que nos sacrificar, temos que superar as nossas dificuldades. E me parece que uma caminhada espiritual, que uma romaria é justamente isso. É um deslocamento, é uma renúncia para ir a algum lugar, é um sacrifício vencendo os limites do corpo e às vezes até mesmo do coração. Por isso, a devoção do Divino Pai Eterno, ela se exprime com uma romaria. Nós chegamos neste mundo como peregrinos voltando para a casa do Pai. E a casa do Pai é o coração, é o amor de Deus. Então nós estamos indo para o coração de Deus. Há 7 anos, a turma de Crisma da paróquia Santa Luzinha, Aparecida de Goiânia, participa da Romaria à Trindade. Daniela Cristina é catequista deles há 2 anos. Ela nos conta sobre a sua motivação de acompanhá-los na caminhada. A gente pensa muito nas questões de conversão, de fé, de dar significado de forma concreta. Então, o primeiro pensamento, quando a gente pensou assim, vamos trazer os meninos da Crisma, foi esse, de demonstrar para eles atos de conversão, para eles testemunharem, verem pessoas, viverem eles esse testemunho de transformação na vida deles. E assim, o ano passado foi um ano que a gente sentiu muito essa presença de transformação. Alguns não estavam conseguindo chegar, era a primeira vez, e chegaram lá no Pai Eterno nas lágrimas, mas conseguiram, e depois assim disseram que realmente é a fé que move, que faz com que as pessoas deem conta de chegar até lá, seja caminhando, seja descalço, seja ajoelhado, subindo as escadas. É uma forma publicamente de expressar a fé e a conversão. Francisca Alcântara é da paróquia São João Batista, Diocese de Barreiras, na Bahia. Ela nos conta sobre sua motivação para vir à Trindade e participar da Romaria. A fé na Trindade Santa, a fé no Divino Espírito Santo, a fé em Deus,
o nosso protetor e criador. Eu acho que é sempre bom estar junto dos irmãos, né, nessa caminhada, e agradecimento ao dom da vida, né? A vida é um dom, é um grande dom, e a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus. E nada melhor do que essa, olha que coisa mais bela, aqui, né, o povo rezando juntos, cantando, rezando, todos unidos e subindo em uma só direção, que é o encontro do Divino Pai Eterno. Mais uma vez, neste ano, vamos fazer a Romaria do Divino Pai Eterno, que envolve todo o estado de Goiás, Centro-Oeste e muitos outros estados do Brasil, sobretudo depois da nacionalização, digamos, do santuário, com as transmissões televisivas, etc. O santuário se tornou mais conhecido e o povo cresceu na devoção ao Divino Pai Eterno. É uma devoção muito peculiar, muito importante nos tempos atuais, porque o mundo se sente órfão. E a orfandade não faz bem a ninguém. Lembrar-se que Deus é nosso Pai, que Deus é nossa origem, e que Deus nos acompanha a cada momento como Divino Pai Eterno. Isso dá sustento, dá força, dá energia, dá esperança para o povo brasileiro, para o povo do Centro-Oeste. Na realidade, a fé do povo católico aqui em Goiás foi mantida pela devoção ao Divino Pai Eterno. Vocês veem que são milhares de pessoas que vão, dizem até milhões, que vão ao santuário do Divino Pai Eterno neste mês de junho, julho, para celebrar a festa. E isso manteve acesa a chama da fé, que de outro modo talvez poderia ter se desviado. Agradecemos ao Divino Pai Eterno por seu amor de Pai por nós e por todos os que aqui passarem por motivo de sua festa. No coração do Brasil, Goiânia recebe de 18 a 21 de julho o 11º Mutirão de Comunicação. O Centro Pastoral Dom Fernando, com suas novas instalações, está preparado para receber participantes de todo o território nacional. Com o tema Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social, serão 3 dias intensos de convivência, palestras, grandes conferências, programação cultural e religiosa e peregrinação ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esperamos por você. Venha viver essa experiência. Veja a reportagem do Desfile dos Carreiros. Essa tradição remonta ao início da fé no Divino Pai Eterno e que perpetua a devoção do povo sertanejo que caminha para a casa do Pai. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e os pés no chão.
saiu a jornada pra Romaria da Devoção. A tradição do desfile dos carros de bois começou com Benigno José Monteiro, que decidiu organizar o evento com o objetivo de integrar e acolher os peregrinos que vêm de vários lugares do país. Hoje já é tradição na Romaria do Divino Pai Eterno. O desfile de carros de bois, que acontecem todos os anos durante a Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, reúne carreiros de diversas cidades que fazem com que a tradição não se perca durante os anos. A família de Joaquim Rodrigues da Silva, de 74 anos, vem sempre na Romaria dos Carros de Bois, tradição que é passada de geração em geração e que alcança também os mais jovens. É muito gratificante para a gente que tem fé no nosso Pai Eterno. A gente, às vezes, não está bem de saúde, pede ajuda a Ele dá força, renova a gente. Eu tenho muita fé, já recebi vários milagres, com a graça de Deus. É muito gratificante para nós essa romaria, essa viagem aqui. É a fé do Divino Pai Eterno, em primeiro lugar, né? E outra tradição da família, a vida inteira gostou do carro de boi. E é isso, é uma semana inteira de preparativo, desde a preparação de comida para trazer no caminho. Eu tenho filha de 18 e filha de 21. Minhas filhas são criadas no meio disso desde criancinha, lógico. E nunca vi duas pessoas de caráter tão apurado igual elas. Então não estou falando só do carro de boi, eu estou falando da cultura em geral. Eu acho que cria até um cidadão melhor. Porque no mundo de hoje, vamos pensar assim, tão bagunçado que a pessoa perdeu, para mim, o ser humano vem perdendo os valores. Esse meio nosso eu acho que é mais ingênuo, mais puro, mais honesto. Sim, eu acho importante porque é uma tradição que vem de geração em geração e é algo assim que a gente gosta, que foi passado pra gente, que é importante continuar pela fé no Divino Pai Eterno. Jéssica nasceu em Goiânia e atualmente mora em Palmas. Sempre que possível, vem à Trindade na época da festa para ensinar ao seu filho Davi a importância da tradição. É muito importante, porque eu sou de família tradicional católica. Aquilo que me ensinaram, eu quero ensinar para o meu filho também, para que ele possa conhecer aqui e crescer na fé. Não pode parar, tem que continuar, tem que ter fé no Pai Eterno, fé em Deus, remove montanha. A matriz do Divino Pai Eterno em Trindade é conhecida também como Santuário Velho. Acompanhe a história desta paróquia. A devoção ao Divino Pai Eterno teve início com o encontro de um medalhão de terracota com a imagem de Nossa Senhora sendo coroada pela Santíssima Trindade. Ele foi achado pelo casal Constantino Xavier e Ana Rosa, em 1840. Um pedaço de barro simples e ali cravado a imagem da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. Então, a partir desse medalhão, o encontro desse medalhão, que acontece toda essa história que nós vivenciamos no dia de hoje. A partir de então, surgiu em torno da devoção o desejo de construir uma capela no ano de 1843, coberta de folhas de buriti. Alguns anos mais tarde, em 1866, uma nova capela, e em 1912, a matriz do Divino Pai Eterno, que hoje é conhecida como Santuário Velho. Com a emancipação da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Campinas, a Igrejinha do Divino Pai Eterno se tornou, no século passado, paróquia pertencente à Arquidiocese de Goiânia. A paróquia do Divino Pai Eterno, ela surgiu então como sendo o primeiro santuário aqui de Trindade. Quando o casal encontra esse medalhão, começa toda aquela devoção, foram construídas algumas cabanas, algumas tendas, algumas casas, até chegar ao que é hoje a Igreja Matriz. E é paróquia, é um santuário que é a paróquia de Trindade. Neide faz parte da vida pastoral desde a juventude e conta a importância de ajudar o próximo. Fiz parte da pastoral da juventude e com isso eu fui fazendo parte das pastorais, tanto como eu entrei na catequese, ministra e ministra da palavra. Nós temos que fazer parte dessa igreja, né? E nós, sendo igreja, nós ajudamos muito a comunidade, ajudamos muito o nosso irmão.
A paróquia é composta atualmente por 34 comunidades, que somam com a matriz esforços na evangelização dos moradores de Trindade e acolhida dos peregrinos de todo o Brasil. Com mais de 30 capelas, com as nossas pastorais, nós trabalhamos aqui especialmente para os moradores, para os paroquianos de Trindade, mas como é um templo histórico, um templo que é dedicado ao patrimônio histórico também, nós trabalhamos e acolhemos aqui os romeiras que vêm de todos os lugares do Brasil para nos visitar. No coração do Brasil, Goiânia recebe de 18 a 21 de julho o 11º Mutirão de Comunicação. O Centro Pastoral Dom Fernando, com suas novas instalações, está preparado para receber participantes de todo o território nacional. Com o tema Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social, serão 3 dias intensos de convivência, palestras, grandes conferências, programação cultural e religiosa e peregrinação ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esperamos por você. Venha viver essa experiência. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. Devoção é uma palavra de origem latina que significa dedicação, sacrifício e culto. Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, nos explica um pouco mais sobre o assunto no quadro Arquidiocese Entrevista. A palavra devoção, ela vem de uma reverência, de um amor, de uma piedade maior, seja a Deus, seja aos santos. A devoção, na verdade, é um carinho especial. Também você pode ter devoção a pessoas, por exemplo, bispos, quando escrevem as bispos, normalmente fala seu devoto, ou seja, a pessoa que te admira. Pessoas que de forma muito bonita e formal falam também de devoção, a gente fala assim, seu devoto em Cristo e assim por diante, para demonstrar o quê? Um afeto especial que eu tenho por Deus, pelos santos ou por alguém especial. Devoção, eu devoto aquela pessoa. As devoções fazem parte da realidade da religiosidade do povo, exatamente porque nós devotamos o amor de Deus na vida dos santos. Então, por exemplo, eu amo Santo Antônio e aquilo que Deus realizou na vida dele. O Pai Eterno realizou uma obra na vida daquele santo, São Geraldo, Santo Afonso, Maria Santíssima, eu sou devoto de Maria. E como eu me identifico com a realidade ensinada por aquele santo na sua vida terrena, então eu passo a devotá-lo, eu passo a ser devoto de Santo Antônio, de São José, de São João, de Nossa Senhora e assim por diante. Quer dizer, o exemplo de vida daquela pessoa me faz devotá-la. Então é muito importante entender que na religiosidade popular a devoção é muito comum e também muito saudável. A devoção contribui para o crescimento da fé na medida em que a pessoa permite que realmente aprenda com a devoção. É diferente de adoração, veja bem, quando eu devoto um santo, eu o venero. Quando eu devoto um santo, eu olho para a vida dele, me identificando com ela, eu aprendo com a sua vida, eu coincido a minha realidade
daquele santo, daquela pessoa, daquele homem de Deus, daquela pessoa que realmente tem uma vida exemplar. E peço sua intercessão, por isso eu sou devoto. A vida devota, ela é muito importante para a pessoa, porque ela aprende com o outro, com aquele que ele admira. Quando a gente devota o santo, a gente passa a aprender com ele. Então, devotando, você não está adorando. Devotando, você está mostrando respeito, identificação e um carinho, uma intimidade muito maior. A devoção se perde quando ela vira adoração. Eu não adoro o santo. A única devoção que gera adoração na minha vida e que pode gerar adoração na minha vida é a Deus nosso Pai. Sou devoto do Divino Pai Eterno e o adoro em espírito e verdade. Nada de adorar a imagem, eu adoro em espírito e verdade. Sou devoto de Santo Antônio, de São João, São Brás, sou devoto de qualquer santo, de Nossa Senhora, mas eu não adoro. Se você transforma a devoção em adoração, ou seja, coloca essa pessoa na qualidade, esse santo na qualidade que não é verdadeira, então você começa a deixar a devoção te prejudicar ou ser mal interpretada, mal vivida na sua vida. Inclusive, nem é mais devoção. Transforma-se em adoração e, vamos dizer, em idolatria. Hoje, na direção espiritual, vamos falar sobre a prática da caridade fraterna. O princípio que nos deve guiar constantemente é conseguir ver a Deus no próximo e assim tornar a nossa caridade mais sobrenatural nos motivos e nas ações. Os principiantes na fé buscam, acima de tudo, evitar os defeitos contrários à caridade e praticar os atos que são de preceito. Portanto, devem evitar com maior cuidado, para não ofender a Deus e ao próximo, os juízos temerários, as maledicências e as calúnias, que são contrárias à justiça e à caridade. Deve-se evitar também as antipatias naturais que, se forem consentidas, darão motivos para a falta de caridade. Deve livrar-se das palavras ásperas, zombarias e indiferenças, que geram as inimizades e até mesmo as intrigas, e chacotas que fazem em relação ao próximo e que muitas vezes causam grandes feridas. Deve-se distanciar das rixas e disputas, em que cada um quer que a própria opinião seja aceita e com isso causar a humilhação do próximo. E por fim, evitar a rivalidade e as discórdias e as fofocas que semeiam as discórdias entre as pessoas. Para nos conservar afastados de todas estas faltas que são contrárias à caridade, é muito importante meditar as palavras que São Paulo dirigia aos primeiros cristãos. E assim vos rogo, eu, prisioneiro no Senhor, que vivais como convém a vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com caridade, trabalhando cuidadosamente para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Acompanhe a cobertura da tradicional festa do Divino Pai Eterno em Trindade. O tema desse ano é Sede Santos, como vosso Pai é santo. A tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno teve início no dia 28 de junho e vai até o próximo dia 7 de julho. O tema deste ano foi inspirado na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai, onde Papa Francisco nos chama à santidade. A festa em louvor ao Divino Pai Eterno, aqui da Arquidiocese de Goiânia, a maior expressão religiosa do Centro-Oeste, é um grande marco para o estado de Goiás, para a Arquidiocese de Goiânia e também para toda essa religiosidade do Centro-Oeste. Nós temos esta grande graça e privilégio de ter aqui, nesta nossa arquidiocese, esta maior manifestação de fé. Este ano os romeiros vão contar com um portal de água benta e também um sensor que vai contar automaticamente todos os fiéis que passarem pela rodovia dos romeiros. A expectativa é que a capital da fé receba aproximadamente 3 milhões de pessoas. Hoje, neste ano, nós nos debruçamos sobre o tema Sede Santos como vosso Pai é santo. Um grande incentivo para cada um de nós voltarmos às nossas origens da santidade. O Divino Pai Eterno, Deus de amor,
nos criou por amor e por amor quer nos salvar. Mas o modo eficaz para a nossa salvação é a categoria cotidiana das práticas da caridade, do amor, da misericórdia, para nessa escola de santidade nós alcançarmos a estatura de Cristo, sermos pessoas cada vez mais voltadas à realidade do céu, para sermos capazes de lidar e trabalhar todos os dias com a realidade da terra. Trindade e o Santuário do Divino Pai Eterno pertencem à Igreja Particular de Goiânia. É uma parte da nossa arquidiocese. Então, as paróquias da arquidiocese vão visitar um lugar irmão. Vão visitar uma parte da sua família arquidiocesana. E nós fazemos parte deste movimento de devoção, de amor, de adoração ao Divino Pai Eterno. Movidos pela fé e devoção ao Divino Pai Eterno, fiéis no mundo inteiro peregrinam à Trindade para agradecer as bênçãos recebidas. Nós vinha de carro de boi, quando eu vinha essa vasilha aqui, eu tava os andames. Deus nunca falhou. Eu tenho muita fé, que tem uns 60 anos que eu venho aqui todo ano. Eu na falo, aonde eu confesso, que eu falo aqui todo ano que eu me apreciei tudo. Graças a Deus. Tem muita fé no Divino Pai Eterno. A Romaria é a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. Essa devoção começou há mais de 170 anos e leva milhares de romeiros à Trindade. Pai Eterno, para mim, eu até tiro o chapéu por isso. É tudo, né, cara? Pai, Filho, Espírito Santo é o que ilumina a gente para a gente sair de qualquer parte do Brasil e percorrer a nossa trajetória toda. Então a gente não vem por acaso aqui, a gente vem porque o Divino Pai Eterno já fez as obras dele na gente. Tem muita coisa aí que a gente vê que comove nossos corações, os romeiros, os tropeiros, os muladeiros, né? Todos os que pagam promessa, a gente fica sensibilizado. E aí por isso eu fiz a música, né? Eu fiz a música Romeiro, sim senhor. E aí eu vou cantar uma partezinha dela para você, tá bom? Chegamos ao final do nosso programa. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também assistir a todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada, e o pó vermelho levantou do chão. Num passo lento saiu a jornada pra Romaria da Devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. No próximo encontro, você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz para o Mutirão Brasileiro de Comunicação. E no quadro Direção Espiritual, continuamos uma reflexão sobre a virtude da caridade. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui, na PUC TV. Programa Encontro Semanal.
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.